Olá, queridos e amados do Pai, chegamos aí ao 12º dia da nossa série, da nosso propósito, da nossa ministração, como vocês quiserem aqui nomear. Às vezes eu falo série, mas dentro do que foi, trago aí pra gente mais um propósito. Então, hoje nós estamos, o Deus das estações, 12º, ou seja, no 12 dia, né? Dia 12, ou seja, hoje nós vamos falar sobre o Senhor que controla todas as estações. Para quem não sabe, estamos tendo aí 14 dias, dentro do chuva seródia, chuva temporã. Nós estamos aprendendo a discernir qual é o tempo que nós estamos. Aprendendo a discernir. E dentro da Bíblia eu trago são vários questionamentos e também algumas coisas que eu adquiri durante a minha trajetória como experiência, estou trazendo aqui para vocês. Amém? A Bíblia diz que em Eclesiastes 3 há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E hoje, dia 12, né? Da nossa campanha, do nosso presente de Deus, nós vamos estar falando sobre Esther 4, que fala sobre uma jornada, isso quando a gente é conduzido ao palácio, né? E a gente entende o que? Dessa jovem mulher chamada Esther. Ela precisa aprender a discernir o tempo de Deus. Que Deus colocou nas mãos dela uma grande responsabilidade. E quando a gente olha para o capítulo 4 de Esther, a gente vê o quê? A marca da virada de chave na vida dessa mulher. Porque antes do tempo, dela discernir o tempo, Deus trouxe o quê? A obediência. Porque ela, além de ser uma mulher bela, ela foi escolhida e também ela foi obediente. E ela não foi colocada no trono por acaso, queridos. Ela foi levantada por Deus para um tempo específico. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha, não é verdade? Esther 14, capítulo 4, fala um pouquinho sobre isso. E aqui eu quero destacar sobre o tempo de Deus. Ele exige, esse tempo que Deus ele prepara para nós, ele exige um posicionamento. Às vezes a gente está esperando de Deus algo, que Deus se mova, para que Ele possa trazer a bênção possa vir até nós, mas às vezes Deus já se moveu, e aí agora é a nossa vez. Talvez Deus esteja aí esperando de você um posicionamento, porque Estela tinha tudo para se esconder, mas é porque ela era judia, né? Em um ambiente persa, queridos, mulher em uma cultura patriarcal, ela estava em um lugar de conforto. Mas ela chegou o quê? A estação da coragem. E quantas vezes nós estamos em estação de risco, estação do propósito. E a colheita, ela não vem para a nossa alegria. Ela também às vezes vem com responsabilidade de agir no tempo certo. Estela não escolheu a estação que Deus escolheu para ela, mas ela teve que cumprir o propósito, porque muitas vezes a gente está em um tempo que a gente não entende, sabe? Uma estação que parece que nós não combinamos ali com a promessa, parece que a gente não recebeu, parece que tudo faz com que a gente questione, uai, Deus, foi tu que agiu ou não? Ou eu estou agindo por conta própria, né? E na realidade, Deus ele faz a gente discernir e se preparar para um novo caminho, porque Estela foi chamada para viver um perigo. Gente, não foi uma aventura, né? Tem pessoas que escolhem viver aventuras. Esther não viveu uma aventura, ela foi chamada a viver um perigo, né? Era perigoso para ela, mas também era um tempo maior de manifestação de livramento para o povo de Deus. Então, a preparação da estação, ela nos informa em Esther 4,14, se você se calar, de outra parte virá o livramento. Esther 14,4. Esse, então, pede
Esse então pede algo profético, jejum por mim, ou seja, ela se posiciona no tempo de Deus com consagração, mas não com desespero. É engraçado falar isso para vocês porque quando o Senhor, foi uma época que o Senhor falou para mim que Ele iria levar minha mãe, há muitos anos atrás, e eu e a minha irmã, sempre a gente ficava em alerta. A gente ligava uma para outra e falava assim, às vezes quando a minha mãe estava sofrendo de alguma situação, aí a gente ficava, ai, será que vai ser agora? A gente ficava já aflita, o nosso coração já começava a bater mais forte, né? Mas aí chegou uma época em que a gente estava já em um período que foi a demência mais agressiva dela, que a gente ficou numa situação que a gente tinha que ter um posicionamento, né? E a gente precisa aprender a repreender com sabedoria. A gente precisa aprender a se posicionar no tempo de Deus com consagração, não com desespero. E é difícil falar, né, sobre essas coisas, né? Por quê? Porque a gente, em meio a uma perda, muitas vezes, eu sei que são situações bem diferentes, mas é necessário haver um posicionamento. Por quê? Porque existem as estações do plantar, de você semear, de você colher. Então, essa estação, você precisa ouvir de Deus como se posicionar. E se é o tempo de você orar, ore. E se é o tempo de você agir, age. E se é o tempo de você esperar, espere. Mas espere com fé, porque nunca você pode ignorar a estação em que você está. E a gente, às vezes, não entendia muito. Eu, hoje, com maturidade, eu reflito muito sobre as coisas que o Senhor usava os profetas lá 10 anos atrás. E eu entendo um pouco que tudo hoje, na minha vida, colaborou para que o Senhor fizesse o que Ele tem que fazer. A gente não entende os propósitos divinos, mas a gente precisa aprender a viver os propósitos divinos, porque são através deles que nós somos o quê? Somos capacitados para as coisas maiores. Então, a cultura hebraica, a palavra usada para o tempo oportuno, né? O tempo oportuno. Esse tempo oportuno, ele me incomodou muito, porque eu nunca sabia qual era o tempo oportuno, mas eu sabia que uma hora iria acontecer. Então, o tempo certo de Deus, né? A gente entende o quê? Que Deus entendeu que Kairós havia chegado. E ali Esté decidiu entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada, correndo risco de vida. Por quê? Porque quando você discerne o tempo de Deus, você age com ousadia, mesmo sem garantia visível. Então, Deus, ele muda as estações, mas também ele nos ensina a esperar. Esperar com fé. Sabe por quê? Em Daniel 2:21, relata que ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis. Eita, Deus está falando aqui nesse vídeo, viu, gente? Deus remove as estações. Isso mesmo. Porque Deus, ele mudou em Daniel 2:21, ele mudou a estação do povo judeu, usando ali uma mulher posicionada, uma mulher que entendeu que o tempo de Deus exige mais do que beleza, no livro de Esté, né? O tempo de Deus exige mais do que beleza. Ou título, exige obediência, coragem e discernimento espiritual. Então, quando Deus ele nos chama a fazer, a ser ação no momento para haver uma reação, nós precisamos entender o quê? Que Deus ele está nos dizendo que ele controla as estações, para que nós possamos tomar um posicionamento. E hoje é tempo de você romper. Sabe, eu sei que você que está me ouvindo agora, você que está vendo esse vídeo, você pode até dizer assim, meu Deus, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho apresentado essa situação para o Senhor. Mas isso tem me custado o meu conforto, isso tem me custado o meu tempo. Isso
tenho desperdiçado as minhas estações de vida. E Deus está falando para você, sabe o quê? Hoje, nesse momento, há estações na sua vida que não batem a porta, mas elas invadem o seu território. Então, espere a estação certa. Mudanças inesperadas vão acontecer aqui. E guerras que não escolhemos irão virar lutas. E Deus está falando aqui que pessoas aqui irão viver algumas pressões maiores que a sua fé, mas elas precisam ser mais fortes, porque Deus não dá a luta além do que você possa suportar. Estela não pediu para ser rainha, ela não fez campanha para o trono, ela foi colocada por Deus em um cenário em que parecia inalcançável. Mas alguém como ela, queridos, fala sério, alguém como Esther, o tempo dela chegou e ela o que? Ela precisou decidir ou ficar calada, ou decidir se ela se levantava para ser resposta ou se ela continuava sentada. Então Deus, ele está chamando pessoas aqui hoje que foram colocadas em posições estratégicas. Tem gente aqui que achava que estava no lugar que está por acaso. Tem gente aqui, que estava pensando que estava sozinho. Tem uma mulher aqui no meio de tantas pessoas nesse vídeo que está dizendo que está no meio da multidão. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou te posicionando, porque eu estou te preparando, porque eu te escolhi, porque no tempo certo eu vou te levantar. Então, queridos e amados, você não foi levantado ou levantada apenas para viver dias bons. Você foi ungido para tempos também difíceis. Não só para sobreviver, não, no palácio, mas sim para mudar a história de um povo de Deus, porque o seu testemunho ele vai edificar vidas. Então, não é sobre ser promovido, não é sobre salvar gerações, mas é sobre dizer o que Deus tem para você hoje. Se você se calar agora, o livramento virá de outro lugar, mas se você perder mas se você achar que você perdeu a honra de participar daquilo que Deus está fazendo, você vai o quê? Você vai se levantar e orar e clamar e falar com Deus. E perguntar para Deus, Deus, que tempo é esse? E Deus vai falar, é o tempo X. Não importa, sabe? Às vezes a gente não está pronto. Às vezes a gente sente medo, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente não quer decidir nem jejuar, de tão ruim que a gente está, para decidir se preparar, para decidir que vai receber. Por quê? Porque a gente não sabe se é o tempo certo, se é o lugar certo, se é a posição de Deus nos colocou, porque está em silêncio. Então o Senhor, ele está procurando uma geração como Esther. A geração que entende que há um tempo de beleza, mas também há um tempo de guerra. Há um tempo de compreender, mas também há um tempo de se calar. Há um tempo de se levantar, mas também há um tempo de você dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Queridos e amados, Deus não erra a estação. Você não pode entender o tempo que está vivendo, mas Deus, ele está no controle da estação. Ele vê o que você não vê. Ele prepara o que você ainda não conhece, porque ele está te dizendo, eu te escondi no tempo da estação. No tempo da estação certa, você vai estar preparado. Mas agora é hora de você aparecer. Agora é tempo de você se levantar. Então, querido e amado do Pai, é hora de você o que? Cumprir o propósito. Não se desespere, porque o tempo, muitas vezes, ele parece estar seco. Então, não subestime os processos silenciosos, porque tudo que você viveu até aqui foi Deus que te alinhou com Ele. Porque o tempo de Deus, ele
Ele tem uma hora determinada para cada porta fechada, para cada lágrima derramada, para cada humilhação, para cada demora, porque tudo isso foi Deus te empurrando para o tempo certo. Então hoje, Deus está te liberando para uma nova estação sobre você. Uma estação de coragem, sabe? Quando Estela se levantou, ela foi ali na presença do rei, ela foi com ousadia, porque ela sabia que o povo dela, ou ela se levantava, ou o povo dela morria. Sabe, você aí que está participando desse mover de Deus, não se esconda, não se cale, não fuja, porque o rei está te preparando para um posicionamento. Então comece a declarar dentro da sua casa, comece a declarar dentro do seu lar. Eu profetizo em nome de Jesus, que assim como Esté, em nome de Jesus, eu não vou estar paralisado, eu não vou estar com medo pela insegurança, pelos meus traumas do passado, porque o Espírito Santo está me revestindo com ousadia. Em nome de Jesus, há uma unção sendo derramada sobre a minha vida. No tempo específico, Deus vai fazer a obra, porque Ele sabe. Deus, Ele entra na sala do rei, aleluia. Deus, Ele faz você, corrigindo aqui, queridos, faz você entrar na sala do rei. Sabe por quê? Eu falo do rei humano, seja um juiz. Deus permite, queridos. Sabe? Ele faz você entrar para que você possa se levantar com autoridade. É necessário você ter essa ousadia. Para você ser instrumento de livramento e de transformação e de impacto, é necessário que você saiba discernir a estação que você está para entrar na sala do rei. Estela se arriscou, mas ela sabia o Deus que ela servia, né? Ela sabia o Deus que ali o seu tio, o seu parente Mardoqueu servia. Então, se é tempo de se levantar, não se esconda. Então, que Deus possa abençoar você nesse momento. Vamos fazer uma oração breve. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento nós chegamos à Tua presença hoje com o coração rendido e cheio de expectativas também, para que o Senhor possa governar todas as estações da nossa vida, para que o Senhor possa nos levantar como Esté 4, para que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a entender as marés, que direção elas estão, para que nós possamos dar os passos certos, para que possamos nadar, Senhor, chegar em terra firme. E nesse momento, Senhor, nós clamamos por um derramamento fresco do Teu Espírito Santo sobre cada vida que está ouvindo essa palavra. Assim como Esté, nós possamos, Pai, reconhecer o tempo, o lugar que o Senhor nos colocou e com coragem, com ousadia, para que nós nos levantamos para cumprir o propósito que está em nossas mãos. Então, Senhor, quebra toda timidez, toda dúvida, todo medo. E, Senhor, tudo que tenta nos aprisionar, nos prender, que o Senhor possa nos libertar para sermos instrumentos vivos de transformação, para sermos a voz, Pai, em meio à tempestade, para sermos a luz na escuridão, o sal da terra seca, aleluias, para que nós possamos, Pai, cumprir a Tua vontade, ser mais confiantes, Pai, mesmo nas estações de espera do Teu plano, para que nós possamos nos aperfeiçoar, entender, Pai, os processos de preparação, nós sejamos cheios da Tua graça, que a Tua mão, Senhor, possa estar conosco, que o Senhor possa, Senhor, nos ajustar para que os nossos pés não vacilem, porque Tu és o Deus que nos completa a boa obra que o Senhor começou em nós. Então derrama agora, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, o Espírito de liderança espiritual, o Espírito Santo de coragem, Espírito Santo dizendo para nós, aqui estou, para que nós possamos ter, Senhor, uma ousadia, sem medo, sem vergonha, mas com poder e autoridade do alto, que o Teu reino ele possa avançar em nossas vidas e que a nossa casa, a nossa geração seja levantada para a Tua glória, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós clamamos vitória sobre
toda a cadeia, sobre todo impedimento, sobre todas as rejeições, porque é o tempo de se levantar. É tempo de se levantar, nós não vamos aqui nos esconder, Pai, mas que nós possamos receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, toda a vontade seja feita, toda a vontade, Senhor, tua, seja feita, e que a tua vontade, Senhor, nós possamos ser vasos de bênçãos em todas as estações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se essa ministração, essa semana aí abençoada tem tocado o seu coração. É uma semana linda, uma série linda, e são 14 dias aprendendo a discernir as estações que você está, entre chuva seródia e chuva temporã, amém? Que Deus possa abençoar, compartilhe, curta, comente aí, em nome de Jesus, para que mais pessoas possam estar recebendo de Deus o que você também recebeu hoje aqui nessa palavra, nessa oração. Que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção. E lembre-se, seja fortalecido, seja renovado pelo Espírito Santo para enfrentar qualquer desafio, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Fique com Deus e um abraço no seu coração.